Como uma cunha gigantesca, o deserto do Sinai divide o extremo do Mar Vermelho em dois golfos. A oeste, o de Suez, e a este, o de Aqaba. E aqui, na ponta mais meridional do Sinai, encontra-se a península de Ras Mohammed, nome árabe que significa cabeça de Muhammad. Lançando seus grossos braços ao mar, permanece como uma sentinela guardando o deserto que fica mais atrás. Esta terra é áspera, um deserto árido de granito e areia, uma região despovoada e sem vida. Em torno de Ras Mohammed, os seres vivos criaram um meio ambiente ideal para eles, onde as formas e a adaptação alcançaram a perfeição. Existe um equilíbrio natural, desde os micro-organismos mais ínfimos e os diminutos peixes, passando pelos enormes cardumes de barracudas, até os tubarões de cabeça de martelo. Krov e Ann Menuhin passaram quase um ano em Ras Mohammed. Para eles foi uma oportunidade única, ficar tanto tempo em um só lugar. No começo, o simples tamanho da área era um panorama desalentador. Mas à medida que exploravam, começaram a descobrir as fabulosas qualidades de Ras Mohammed e os mares ao redor. O Recife era seu centro de atenção e cada mergulho se transformava em uma surpresa, pois sempre havia algo novo. Vida selvagem. A vida animal nos recifes. Montamos o acampamento na base de Ras Mohammed, onde uma grande plataforma de Recife nos proporcionava uma ancoragem protegida para o nosso barco. Era uma área ideal para o nosso trabalho se excetuamos o calor. A temperatura podia chegar aos 50 graus. Como realizávamos os mergulhos de dia, durante as horas mais quentes permanecíamos na costa. Nossa prioridade mais imediata era a sombra. Mas apesar do calor, continuávamos tendo muito trabalho e logo criamos uma rotina. Primeiro, encher os cilindros de gás que tínhamos que usar no mergulho da manhã. Depois, com o compressor de ar, quebrando o silêncio do deserto, carregávamos as câmeras e as baterias. A área ao redor do acampamento dos Menuhin estava cheia de indícios de níveis antigos do mar e recifes de coral de uns 2 milhões de anos de idade. Incrustados nos antigos sedimentos, se encontram fósseis exatamente dos mesmos corais que hoje formam o Recife. Estas diminutas crateras são o esqueleto externo de pequenos animais coralinos, chamados pólipos. Cada um é um organismo independente que se reproduz exatamente a si mesmo para formar colônias. À medida que crescem, reconstroem a base sobre a qual se encontram, cada espécie de coral de maneira diferente. E assim a colônia fica cada vez maior. A sua vida é apenas uma capa da superfície. Primeiras horas da tarde. Estamos prontos para voltar à água e escapar do intenso calor. A maioria dos nossos primeiros mergulhos são exploratórios, para estudar o Recife e tentar encontrar lugares adequados para filmar os corais e os peixes. Planejamos começar nas profundidades, no limite inferior das construções coralinas. No cume dos recifes, os corais crescem em abundância. Aqui, a maioria dos corais é do tipo periférico e seguem os contornos da terra que avançam para o mar, em muitos casos, verticalmente.
De vez em quando, em zonas menos profundas, os corais formam ilhas a pouca distância da costa, criando barreiras de recifes. Em torno destas barreiras, as correntes da maré passam rápidas e perigosas. Em frente a Ras Mohammed, a profundidade é de cerca de 650 metros. Aqui a sucessão de ondas é quase constante, depois de terem percorrido livremente cerca de 600 quilômetros. Certamente não é o melhor lugar para um bote pequeno. No momento em que deslizamos sem gravidade pelas águas das quais evoluiu toda a vida da Terra, Anne e eu viajamos no tempo. Ao nosso lado, a parede do Recife e todos os corais são um remanescente pré-histórico. Somos as testemunhas privilegiadas de uma vida inalterada há 2 milhões de anos. Sobre um lado deste canhão, descansa toda a Arábia e Oriente Próximo. Sobre o outro, a África. Este corte glacial do fundo do mar é uma fenda que se encontra no fundo do Vale da Fenda. Encontro-me no ponto mais profundo que jamais estive antes. A água me envolve. À medida que me aprofundo mais, a minha capacidade de racionar dá lugar a uma suave euforia. A cada metro, a profundidade me leva mais longe do mundo que conheço. Os corais construtores dos recifes não podem viver muito abaixo de 50 metros, pois dependem da luz do sol. Aqui, as vegetações ramificantes são as únicas formas de vida. A 86 metros, o mar profundo não nos tolerará muito tempo. Quase que imediatamente após haver alcançado o fundo, devemos começar a subida. Entre a fenda e a base do Recife, encontra-se uma meseta de areia quase plana, salpicada aqui e ali de pedaços de coral caídas do Recife. É interessante que, à luz artificial, estes corais estejam tão maravilhosamente coloridos. Como esse alcionariano, um coral mole. O animal coralino, ou pólipo, consiste em um tronco com boca que irradia tentáculos. No caso dos corais moles, são 8. Não surpreende que estes corais tenham sido inicialmente considerados plantas. Este coral margarita seria uma planta balançando-se à corrente. Mesmo sabendo que se trata de um animal e carnívoro, ainda me custa crer. Apesar de tudo, há uma grande diferença entre os alcionarianos e os corais que realmente constroem o Recife. Os construtores de recifes têm 6 tentáculos, ou múltiplos de 6, e segregam um esqueleto duro de rocha calcária, que é a construção básica do Recife. Aqui, os pólipos estão abertos, alimentando-se, mas quando o Crowe passa a mão sobre eles, retiram-se a sua base de rocha calcária. Esta é uma manobra protetora por ser ele o principal alimento de alguns peixes do Recife.
Estes são corais látricos, normalmente conhecidos como bastões. Ele cresce para cima para aproveitar uma faixa de água mais ampla que leva até eles elementos nutritivos em forma de micro-organismos. Também abrigam outras formas de vida, como estas ostras de pérolas. Para mim, o Merrill é o patriarca do Recife. Aqui embaixo, nestas covas, ele parece sinistro e ameaçador, mas sei que é principalmente um ostentador. Quando nota que não vou me mover, desliza até sua toca. Ao seguir o Merrill para dentro de sua toca, me surpreendo com os sons do Recife. O ruído é produzido por milhares de diminutos crustáceos. As profundas cavernas do Recife estão cheias de esponjas, como esta esponja cachimbo, que faz circular a água por sua cavidade central, filtrando o alimento. Esta magnífica ramificação vermelha é também uma esponja, uma das muitas formas de crescimento que as esponjas adotaram. À medida que Anne se dirige lentamente Recife acima, passa pelo traço mais dominante da paisagem do profundo Recife, uma enorme árvore de coral negro. Embora seja vermelha diante das luzes, seus troncos são de uma forte cor negro-ébano ao ser retirada para a superfície. Devido à sua beleza e raridade, chegou a ter um grande valor. Nosso mergulho terminou, mas a cor e a variedade do que vimos permanecem em nossa mente. Parece um milagre da evolução que a natureza tenha criado tanta beleza sem necessidade. As águias pescadoras prosperam nesta zona remota. E este ninho em particular não estava longe do acampamento de Krov e Anne. O ninho estava ocupado por um casal de aves e seu filhote, que recebiam a visita ocasional dos jovens do ano anterior. Calculamos que o filhote era de umas 2 semanas. Estava gracioso e desajeitado, debatendo-se no ninho. Seu irmão mais velho, ou possivelmente irmã, vinha de vez em quando, mas costumava ficar separado. Se nos aproximávamos, levantava um voo deixando o filhote. Adotava esta fria postura de estou me escondendo. O recife da margem de Ras Mohammed está realmente ampliando a terra à medida que o coral cresce e morre, enchendo-se de areia e cascalho do deserto. Na maioria dos lugares, o declive submarino é bastante forte, de uns 45 graus, mas em algumas ocasiões cai de forma absolutamente vertical. Estas dimensões são chamadas paredes, e esta em particular desce até uns 600 metros.
Ao longo da parede, encontra-se uma capa de pequenos peixes que se aventuram a sair sós, até uma distância que lhes permita uma retirada rápida para as fendas da parede, no caso que apareça algum predador. Tínhamos ido à parede em busca de peixes oceânicos e predadores grandes, pois é aqui onde as espécies das águas profundas se aproximam mais do Recife. Mergulhar pelo azul do mar é uma sensação estranha. Em certa ocasião, perdi a parede de vista. Não tinha pontos de referência, nem em cima nem embaixo. Deve ser muito parecido a estar no espaço, longe da Terra. Perdi Crov de vista durante 1 minuto ou algo assim. Foi uma sensação terrível. Uma das espécies mais comuns de peixe oceânico que vimos foi o lúcio jovem. Chegaram nesta época do ano para acasalar-se. Os machos ficavam gradualmente negros para que seus sexos ficassem visualmente mais aparentes. De repente, notei o movimento de algo muito maior que os lúcios. Um enorme tubarão de cabeça martelo. Crov já estava por aí há um bom tempo e eu comecei a ficar ansiosa. Instintivamente senti que esta criatura não representava nenhum perigo. Meu medo natural pelos tubarões, de alguma forma, foi superado. Não por algum esforço de minha parte, mas porque senti automaticamente que não era nenhuma ameaça. De onde veio esta mensagem? Foi o seu movimento ou alguma comunicação sutil? O lento movimento rítmico de sua gigantesca cauda não dava ideia da velocidade a que viajava. E contemplar isso era tudo que eu podia fazer para não me atrasar. As câmeras que Crov usa são pequenas, leves e fáceis de manejar, o que é fundamental para poder acompanhar o mundo submarino em constante movimento. Até aquele momento, Crov e Anne tinham explorado bastante o profundo Recife e a parede. Portanto, durante parte do seu descanso do meio-dia, decidiram investigar o próprio Ras Mohammed. A península de Ras Mohammed tem um corte visível em seu lado esquerdo. Este canal foi causado por atividade vulcânica em um passado não muito longínquo. O canal é banhado todos os dias pela maré, que encheu a fenda original com sedimentos e areia. As águas resguardadas e menos profundas são ideais para os mangues. A propósito, estes são os mangues mais setentrionais do mundo e devem ter entrado no Mar Vermelho, vindo do Oceano Índico. O mangue é um navegante e pode viajar grandes distâncias em forma de semente, antes de receber terra e formar raízes. Estas raízes surgiram recentemente e são o último lugar da costa colonizado pelas esponjas e corais.
O que acho mais interessante sobre os mangues é a sua habilidade de dessalinizar a água do mar. O sal é expelido pelas folhas. Talvez no futuro, a pequena molécula de ADN que rege esse processo possa ser incorporada a plantas de cultivo como o arroz, que poderiam então ser cultivadas em água salgada. Se isso acontecer, os mangues poderiam ser o presente mais valioso do mar à humanidade. A principal atividade de Crov e Ann era mergulhar. Tinham explorado o profundo recife e agora desceriam todos os dias até onde haviam chegado no mergulho anterior. Um cardume de Nasus, como um desenho de criança, passa por perto. A 40 metros, as luzes de Crov iluminam a base de um gigantesco leque marinho, uma espécie de vegetação de barrancos. Aqui no Recife, muitos organismos se aproveitam do abrigo propiciado por outros, como esta esponja vermelha ou peixe-falcão de listras multicores, em uma maravilhosa harmonia com o leque marinho. Os leques marinhos crescem espalhando suas ramificações pela corrente, captando desta forma diminutas ovas de larvas de peixes e plânctons para sua alimentação. Este é o grande esqueleto poroso do Acropora, comumente conhecido por coral guarda-chuva. Aqui, na profundidade de 30 metros, a luz solar é boa, não há ação das ondas e há pouca corrente para atrapalhar seu crescimento. Nestas circunstâncias idôneas, estes corais crescem de 12 a 15 centímetros ao ano. Foi sob estes corais, em um pequeno mundo, quase autossuficiente, onde comecei a compreender a importância da diversificação. Aqui havia peixes, corais duros, corais moles e esponjas. Parece que quanto maiores são as diferenças de cor, forma e hábitos alimentícios, mais fácil é manter estas comunidades tão estreitamente unidas. A Acropora estava destinada a nos ensinar mais sobre o Recife que qualquer outro tipo de coral. Faz tempo que esta Acropora morreu, porém, mesmo morta, foi recolonizada. Dezenas, talvez centenas de diferentes formas de vida se estabeleceram e floresceram em suas ramificações. A morte não passou de um breve lapso em uma transição contínua. Este mundo renascido é dignamente acabado pelo coral cérebro, um dos espessos corais duros, construtores de recifes de mais lento crescimento. Para manter a superfície limpa, os pólipos coralinos segregam uma mucosa que recolhe e elimina a areia dos sedimentos. Esses são corais moles, às vezes chamados corais de couro. Definitivamente não são construtores de recifes. Sua textura é muito gomosa e seus pólipos parecem diminutas flores brancas. O maior perigo natural em potencial para os corais é a estrela do mar, de coroa de espinhos. Destruíram grandes áreas de recifes do Oceano Pacífico, mas aqui parecem viver em equilíbrio com o resto da vida marinha.
Anne deixa para trás as grandes acroporas, à medida que sobe pelo Recife. À frente vê algo estranho, um látego de proporções gigantescas. Não podia acreditar ao ver como este coral látego havia crescido como uma enorme mola para fora do Recife. Os diminutos pólipos brancos que formaram isto devem ter ficado loucos. Não voltaríamos a ver nada igual durante o resto dos nossos mergulhos. Ao continuar subindo pelo Recife, Anna encontrou os restos de um antigo naufrágio. No fundo, havia uma âncora e uma vasilha de armazenamento, uma ânfora. Não tinha a mínima ideia de sua origem nem de quanto tempo estava ali. O surpreendente era a ausência de corais. Normalmente, os corais colonizam rapidamente os novos habitats. A única incrustação era uma esponja. Havia várias outras na área, de modo que devia tratar-se de um grande cargueiro. Esta tinha crescido um pouco mais, porém o mais espetacular foi uma esponja vermelha incrustada em um lado. Creio que é o vermelho mais brilhante que já vi até hoje. Ao redor da ânfora tinham crescido colunas de corais. Parece que o coral escolheu esta formação para escapar da areia e dos sedimentos que cobrem o fundo. Cada coluna é um microcosmo de vida do Recife. Os peixes pequenos se abrigam nas ramagens dos corais moles, enquanto que no centro há um núcleo de coral duro, construtor de Recife. Nos pólipos deste coral, da mesma forma que em todos os construtores de Recife, está o segredo do seu sucesso. Há milhões de anos, talvez por acidente, uma planta microscópica encontrou seu modo de vida dentro de um pólipo de coral. A planta utilizou os produtos de refúgio do coral e encontrou abrigo, dando de volta alimento e oxigênio ao coral. Desta forma, formou-se uma relação de mútuo benefício. A ausência de crescimento nas vasilhas, nas colunas e no fundo arenoso apontavam para um dos elementos mais inibidores do crescimento do coral, a areia. Em alguns lugares da costa, a areia chega até a borda do mar, provocando zonas estéreis. Até mesmo nos lugares sem muito contato direto com a areia, vimos como o coral necessita segregar uma mucosa para se proteger. Tínhamos curiosidade para saber de onde se originava a areia. A origem da areia está aqui nas altas montanhas de granito do Sinai. Através dos tempos, o granito entrou em erosão e as lascas de micas, à base da areia, foram levadas pelo vento em direção ao norte até o lugar onde era antigamente uma planície rochosa. A areia chegou e formou dunas, e através de milhões de anos, o mar cobriu estas dunas, causando impacto sobre elas, para mais tarde retroceder, repetindo o processo diversas vezes. Por esta razão, existem estes estratos, sendo cada um deles um capítulo do livro geológico que remonta através dos tempos. Atualmente, estes precipícios de rocha arenosa estão em
processo de erosão. O processo de erosão começa quando o movimento da Terra produz enormes pedaços. Estes pedaços são agredidos pelo vento e, de vez em quando, pela chuva, realizando profundas marcas na superfície e esculpindo belos desenhos e escavando elaboradas galerias. Com o vento empurrando, a areia se desloca uma vez mais, formando dunas que desfilam em direção ao mar. Uma vez debaixo da água, a areia, que viajou desde o centro do Sinai, se mistura com a areia originada da erosão do coral e dos desperdícios dos peixes comedores de coral. Desta maneira, forma-se um particular habitat com animais especializados que vivem nele e dele dependem. O peixe-gatilho dispõe de um dispositivo maligno, uma vez que a espinha de sua cabeça vem para fora. Por isso se chama peixe-gatilho. É preciso ter muito cuidado com ele. Suas mandíbulas podem triturar o coral. E quando está de mau humor ou se sente perturbado, não pensa duas vezes em utilizá-las contra o mergulhador. Além de escavar a areia em busca de comida, fazem estes buracos para depositar suas ovas durante a época de procriação. O Recife é um lugar extenso e muitas de suas espécies maiores são muito difíceis de encontrar. Assim, quando vi estas duas raias de cauda de fita acasalando-se, não podia acreditar na minha sorte. Um peixe locomotor tenta desesperadamente manter sua dignidade com o que parece ser o ataque de dois pequenos braces. Os peixes-cabra se alimentam no fundo. Sentindo o coral e a areia com suas sensíveis barbas, buscam pequenos camarões e outros crustáceos que compõem sua dieta. O peixe mais suntuoso que habita nesta zona é o peixe-leão. Suas incríveis marcas estão desenhadas para atrair os peixes até sua boca, onde são absorvidos. Suas listas servem para confundir o inimigo. Até mesmo os olhos estão ocultos por marcas, como também suas guelras. As espinhas contêm um veneno que pode danificar gravemente a uma pessoa. Na verdade, toda sua forma e cor parecem avisar: não tocar. Cada peixe-borboleta possui sua bandeira nacional, com uma coloração distinta. A razão mais óbvia para isso é que assim podem distinguir a sua própria espécie para se acasalarem e reproduzirem. Acasalam-se e vivem juntos, provavelmente até que um deles morre. Também mantêm territórios e suas bandeiras avisam aos outros peixes de sua espécie para não ultrapassá-los. Semelhante a muitos peixes do Recife, a natureza tomou o cuidado de esconder seus olhos, seu ponto mais vulnerável, e lhes deu uma coloração que ou camufla o olho ou proporciona ao inimigo um alvo maior e mais brilhante, como este brilho amarelo do peixe-anjo francês.
As anêmonas do mar são parentes diretas dos pólipos do coral, só que algumas vezes maiores. Entretanto, não segregam um esqueleto de rocha calcária. As anêmonas têm células com aguilhão que não afetam a estas donzelas e aos peixes palhaços. Na verdade, vivem em simbiose, mantendo limpa a anêmona, alimentando-a de vez em quando, atuando também como isca, atraindo outros peixes até os seus tentáculos. Eu acho o peixe palhaço maravilhoso. Tem um nome tão apropriado. Eu admiro sua coragem quando atacam algo tão grande como eu. Longe de estar imóvel, a anêmona pode retrair-se rapidamente em caso de perigo. A morena é um dos animais mais incompreendidos do Recife. Apesar de ser um predador forte, certamente não gostaria de estar em sua dieta, não tenho conhecimento de que tenha sido agressiva com nenhum mergulhador. De vez em quando encontramos grandes tartarugas verdes na borda da meseta. São viajantes dos oceanos e uma vez ao ano as fêmeas se dirigem às praias da zona para depositar seus ovos. Como uma magnífica chuva de cristais de gelo, essas diminutas varredoras cristalinas guardam a entrada das covas e saliências do topo do Recife. Agrupam-se aos milhares para sobreviver, e seu cardume chega a constituir um organismo. 1000 pares de olhos são melhores que um, e são devorados por algum predador, o conjunto sobrevive. Apesar de tudo, cada peixe é um indivíduo diferente. Dentro do Recife encontra-se outro mundo, uma área cuja superfície pode ser 3 vezes maior que seu exterior. Tem uma importância vital para a sobrevivência do Recife, pois aqui encontram-se as bactérias que decompõem organicamente as águas residuais do Recife e regeneram os elementos nutritivos. Além disso, aqui encontram-se muitos dos corais que se desenvolvem somente em grandes profundidades. No interior, as condições de escuridão e a ausência de correntes são as mesmas. É preciso ter muito cuidado onde pôr as mãos, pois uma picada das espinhas deste peixe-pedra poderia ser fatal. Confiam tanto em sua camuflagem e em seu veneno que se movem muito pouco. Os peixes têm sempre a tendência de orientar-se para a superfície mais próxima, de modo que aqui não há abaixo e acima. Enquanto Anne se dirigia para o alto do Recife pelo seu interior, Crove se movia até o topo pela sua parte externa. No topo, enormes corais tiram todo o proveito possível de sua simbiose com as plantas que vivem dentro de seus pólipos e depositam grandes blocos de rocha calcária. O mero encontra habitat por todo o Recife e prospera aqui no topo, pois esta é a principal zona de produção do Recife. Essas enormes amêijoas se fecham, não porque as tocamos, mas porque estamos tapando a luz. Da mesma forma que os corais, também têm plantas no interior de suas conchas.
Ao deslocar minhas luzes, descobri um movimento bem em cima de mim. Era um rapi perturbado por minha luz. Esses estranhos peixes têm uma isca pendurada sobre a boca e quando um peixe tenta comê-la, ele o engole. À medida que subimos até o topo, é cada vez mais forte a sensação de que cada peixe e cada coral são entidades diferentes, ainda que não sejam. Cada um depende do outro para se alimentar, encontrar abrigo e possibilitar a sobrevivência da população. O Recife é um enorme organismo simples, cujas partes são individualmente menos importantes que o conjunto. Estes belos e delicados círculos de encaixe são as ovas de um búzio. A parte superior do Recife está composta de coral morto, pois este não pode viver exposto ao ar, o que ocorre frequentemente devido às marés muito baixas. Ao sair à superfície, éramos saudados pelas águias pescadoras que saíam para o seu mergulho vespertino. Quando a noite chega ao Recife, a máquina do tempo de 2 milhões de anos, na qual Anne e Crobb estiveram viajando durante o dia, acelera em direção ao passado, até o começo da vida na Terra. 500 milhões de anos são cobertos, no tempo que a escuridão se faz completa. Quando regiões como a Grã-Bretanha e a América do Norte foram cobertas por mares cálidos, pouco profundos e salpicados de recife de coral, esta estrela já nadava no mar embriônico. A noite é um momento fantástico. Todo o meu mundo está contido na faixa de luz da minha lâmpada. A maioria dos peixes diurnos estão dormindo e ficam confusos e desorientados ao serem despertados, como este peixe bucho amarelo. Mas a noite pertence aos equinodermes. E da mesma forma que a maioria dos ouriços do mar, a ardósia vive de comer o recife, que é também o caso do ouriço de espinhos. Este peixe-papagaio tem tanto sono que posso até acariciá-lo, mesmo que não seja por muito tempo. Seu instinto lhe avisa que pode chocar-se contra a câmara de Crobb. Uma das criaturas noturnas mais espetaculares é a estrela do mar cesta. Incrivelmente sensível à luz, dobra seus braços logo que atingida pelas nossas luzes. Conhecida como cabeça de Gordon, sua massa de pegajosos tentáculos se espalha pela corrente, apanhando o microplâncton de que se alimenta. A estrela da noite tinha que ser o bailarino espanhol. É um molusco sem concha, um nudibranquio. Até mesmo suas guelras estão expostas, as plumosas ramificações brancas de suas costas. O significado mais óbvio que o Recife tem para a humanidade é o perigo para seus navios. Para os incautos, é inesquecível.
Até mesmo hoje em dia, equipados com a tecnologia de navegação mais moderna, o mar e seus recifes não toleram descuidos. Este navio ultramoderno de 6.000 toneladas afastou-se a 150 metros deste sinal do canal e chocou-se contra o Recife, a 19 nós de velocidade. Estes são os estreitos de Tirã, a umas poucas milhas de Ras Mohammed, e são usadas constantemente por muitos tipos de embarcações, inclusive os superpetroleiros. Este navio teve sorte. Ajustando a velocidade ótima à sua carga, navegava com a proa alta e, por esta razão, subiu sobre o Recife, provocando danos apenas superficiais, tanto no navio como no Recife. Sob a água, sua hélice e seu timão fazem Crov e Ann ficarem pequenos. Os cargueiros navegam desde que o homem se lançou ao mar pela primeira vez, com poucas ou nulas consequências para a vida marinha. Hoje, os petroleiros mudaram tudo isso. Bem debaixo do casco, descansa a carga de outro navio que cometeu exatamente o mesmo erro. Mas em vez de danificar o Recife, os carretéis de arame que constituíam o carregamento passaram a ser um novo habitat para ser ocupado por todos os organismos do Recife. Estes corais são os mesmos que vimos nas raízes do mangue e são provavelmente os primeiros em colonizar qualquer outro habitat. Não muito longe está o naufrágio de um navio a vapor, de 60 anos atrás. Chegou ao fundo emborcado e seu casco se partiu em dois. A parte da proa caiu e a da popa ficou como uma caverna aberta. Não há nada que atraia mais um mergulhador que um navio afundado. Nos atrai, cada abertura é um convite a explorar. Um naufrágio também é um marco da história, pois se sabemos quando se afundou, temos um indicador exato do ritmo de crescimento do coral. Este navio deixou de existir ao sofrer uma morte violenta e repentina. Agora vive de novo de outra forma. Transformou-se no habitat de milhares de criaturas vivas que compõem o Recife. Dentro do casco, milhares de peixes pululam pela concha de ferro rasgada. Em alguns anos, o que em outra época foi um navio, estará completamente envolto pelo Recife. Durante os últimos meses, Ann e eu aprendemos tanto sobre o Recife que sentíamos ter chegado a ser parte da rede de interdependência. Tomamos do mar um conhecimento, um sentido da beleza e uma melhor compreensão do nosso papel na natureza. Em contrapartida, devemos assumir nossa responsabilidade com a natureza. Temos que compreender que nosso objetivo deveria ser a harmonia e não a exploração, pois, em última análise, as condições do mundo natural são as que refletem o estado da humanidade.